Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui mais uma vez. Bom, pretendemos elucidar algumas questões, poder chegar até você de alguma forma, algum problema que você porventura tenha tido ou está tendo, né, e não sabe como lidar. O tema de hoje é um pouquinho pesado. Nós vamos falar de abuso sexual. Nós tivemos recentemente uma apresentadora que fez, né, vamos dizer, esse desabafo. E houve aí uma série de repercussão na mídia em todo o Brasil, a Xuxa. E por que será que depois de tantos anos ela resolveu falar sobre este segredo tão íntimo, né, essa questão tão íntima na vida dela? Nós vamos falar sobre esse assunto. E para falar sobre este assunto, eu trouxe a psicóloga, diretora clínica do Instituto Rocha Brasil, doutora em psicologia e mestre em psicologia clínica pela PUC, especialista em dependência química. Ela atuou em clínicas especializadas em dependência nacional e internacional, dependência química nacional e internacional, e fez extensão em psicologia em Lyon, na França. Ela é especializada em questões familiares. Bom, vamos falar deste tema, né? Não podemos fugir desse. Eu agradeço a presença da doutora Valéria Rocha Brasil. Muito obrigada por sua participação. Oi, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui falando para você e para o público de vocês. Obrigada, doutora. Bom, a gente fala que é pesado porque é pesado mesmo, né? Acho que é uma carga muito pesada. Geralmente, doutora, as questões de abuso sexual na infância, começa na infância, né? Ela vem das pessoas mais próximas. Ela geralmente é o irmão, é o padrasto, é o pai, é um amigo do pai, são os familiares. E isso acontece, às vezes, em idades que a criança não sabe nem o que é a sexualidade. Doutora, como que a criança, o comportamento dessa criança quando ela está passando por uma situação como essa? Primeiro eu gostaria de definir um pouquinho o conceito, né, de abuso sexual. Então, Adriana, a gente considera abuso, não precisa ser só sexual. O que é um abuso? É quando você exige de alguém que não tem ainda maturidade para aquilo que você está exigindo e não tem como se defender daquilo, aquilo é considerado um abuso. Então, abuso sexual é quando você exige de um ser humano imaturo um comportamento sexual de um ser humano maduro. Então, isso é um conceito de abuso sexual. Exato. E aí, geralmente, um dos grandes conflitos é justamente no tema que você tocou, no aspecto que você tocou. O abusador é, ao mesmo tempo, uma relação conhecida, uma relação afetuosa daquela criança, ou da família. Então, esse é o primeiro conflito instalado. Como que aquela pessoa que eu gosto, que eu confio, tal, ao mesmo tempo é aquela pessoa que exige coisas de mim que me machucam. Então, primeiro conflito, imagine se for um pai. Como é que essa figura, que deveria ser uma figura de proteção, e que a minha expectativa é essa, e que eu tenho uma relação de afeto, é a mesma pessoa que me machuca profundamente. Aí vem o primeiro conflito da criança entre a relação de amor e ódio. Existe também, doutora, aí tem um fato que eu acho que a gente tem que colocar. Existem abusadores que eles começam esse abuso numa idade em que a criança é muito criança para entender o que está acontecendo. E ele vai nessa situação continuamente, os anos vão passando e aí a criança já começa a entender, né? A inocência é tão grande que ela não tem ciência que aquilo é um ato abusivo e uma violência. Mas ela, na medida em que ela vai crescendo, ela já
entende que aquilo é uma violência. Aí vem os conflitos internos. Pois é, mas uma coisa importante que eu gostaria de agregar nisso é que o fato dela não compreender intelectualmente por falta de maturidade não significa que ela não sinta. Então a criança, ela é uma esponjinha, né? Se a gente for pegar desde um bebê, por exemplo, o bebê pode não entender intelectualmente uma série de coisas do mundo, mas ele é um ser completamente sensorial. Então ele acaba tendo um entendimento que ele não tem como elaborar. Isso, na mais tenra idade, é um conflito que não é um conflito racional, mas a criança já sente que tem alguma coisa errada nessa história, entendeu? Ela pode não ter o conceito do errado, mas ela se sente mal com a situação. E bem ao mesmo tempo. Isso é um conflito terrível. Por quê? Porque o abuso sexual, se você toca em órgãos erotizados, órgãos que qualquer ser humano sentiria prazer, a criança abusada, ela pode sentir prazer também, mas ao mesmo tempo ela se sente mal com aquilo. Então a criança abusada acaba tendo um sentimento de culpa muito grande. São sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que ela sente prazer, ela sente culpa, né? Ela se acha a causadora do problema. Pois é, porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. O nosso bio, que é o nosso biológico, o nosso organismo, ele vai responder ao toque daquela pessoa. Então, principalmente nas áreas que são erotizadas do organismo. Então, veja, a criança fica entre o prazer e o ódio, o prazer e a vergonha. Então isso bate uma culpa enorme, que ela não sabe o que fazer com isso. Então é muito comum depois as pessoas se punirem com isso. E acabam fazendo escolhas na vida que acabam prejudicando ela. E aí as pessoas não entendem, mas por que essa pessoa faz essas escolhas? Porque acaba sendo uma autopunição pela culpa que ela sente lá em tenra idade. Doutora, a criança de modo geral, nós estamos falando aqui da criança, mas poderia ser o adolescente. A criança de modo geral, quando ela está sofrendo esse tipo de violência, ela tem um comportamento diferenciado que a gente possa detectar? Sim, olha, normalmente ela procura esconder, né? Porque ou ela é ameaçada, ou uma coisa importante, o sistema acaba facilitando o abuso. Então essa criança sabe que não pode denunciar, ou por uma mensagem explícita, de que diz assim, se você denunciar, eu vou te matar, eu vou matar seus pais, sei lá, alguma coisa muito explícita, ou implícito, fica subentendido que ela não pode denunciar, porque se ela denunciar, ela vai destruir todo um sistema familiar, toda uma relação e não vai ter apoio suficiente naquilo. Não vão acreditar. Exato. Então, por isso que eu te digo, não é só o abusador o problema na história de abuso, é todo o sistema que está em torno, porque a criança que é abusada durante muitos anos, dificilmente ela sente que ao denunciar ela será apoiada. E muitas vezes ela tenta denunciar e é super rechaçada explicitamente. Como eu te falei, é um movimento no sistema familiar que pode ser implícito ou explícito. Ou ela pode ser explicitamente ameaçada ou explicitamente não apoiada ao denunciar. Que é o pior. Ou ela pode ser implicitamente não apoiada ao denunciar ou ameaçada implicitamente. Então ela fica guardando aquilo e pode ir buscando um certo isolamento, um certo embotamento, porque ela tem que se conter muito. Algumas crianças, por exemplo, já vi casos de meninas que começam a tentar se enfeiar para ver se defende. Então, autoestima desaba, a questão corporal, algumas crianças começam a engordar muito, para tentar repelir efetivamente aquilo que ela acha que de alguma maneira está sob o controle dela. Então, se eu ficar gorda, por exemplo, eu não vou ficar atraente para o homem, então talvez eu me defenda melhor. Então, através do corpo, ela pode falar, né, o corpo fala, através de um comportamento mais embotado. Enfim,
É muito importante nós estarmos atentos aos filhos, porque quem é mãe e está muito atento ao filho costuma perceber o filho, o jeito do filho ou da filha, né? Porque o abuso sexual não é só com a menina, pode ser com o menino também. Então, se você vê qualquer mudança de comportamento do jeito que o seu filho costuma ser, há que se fazer atenção a isso. Ou medo de alguém, ou querer fugir de um membro da família. Isso. Não querer estar próximo daquele membro da família, chegou já... Um comportamento que não é comum. Observar. Isso, foge ao comum, né? Bom, espera-se que a fulaninha vá querer efetivamente ficar próximo daquele ente querido, por exemplo. Se ela começa a não ficar próxima, opa, é um sinal de alerta, tem alguma coisa. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos dizer para nossos filhos, filho ou filha, seja o que for que você tenha a dizer, não tem problema, a mamãe te ouve, a mamãe te ajuda. Você tem que ser, para o seu filho, um ser protetor. E ele tem que sentir isso. Tem que sentir confiança. Sentir confiança e sentir que não... Ele tendo confiança, além de ter confiança para denunciar, ele sabe que você vai protegê-lo. Bom, para você que acaba de ligar, né, a sua televisão agora, você que colocou no nosso canal, nós estamos falando de abuso sexual na infância, principalmente na infância. E o que isso pode acarretar na maturidade, na adolescência, né? E lógico que nós temos muitas outras questões para fazer, para perguntar para a doutora Valéria, que é a psicóloga que está nos dando essa colaboração hoje, mas nós vamos fazer isso após um breve intervalo. Nós voltamos já já.